Bom dia, amados irmãos. Hoje, sábado santo do Senhor. Mais uma semana está se findando. Amanhã é o primeiro dia da semana, início de uma nova semana. Teremos amanhã, a partir das 9 horas, o batismo nas águas. Depois, às 10 horas, o culto da família, com a Santa Ceia do Senhor. Convido a ti para vir participar conosco, fazer parte desse momento maravilhoso que vai ser um divisor de águas, eu tenho certeza disso. Nós estamos aqui, a Igreja Apostólica Fonte da Vida, na rua 555, Parque Novo Mundo. É muito fácil chegar aqui, queridos, é muito fácil chegar aqui. Então, eu desafio a vocês a estar participando conosco. Traga um convidado. Se tu quiser conversar comigo, se quer ser batizado, por favor, entre em contato comigo aí pelo canal. Deixa o teu contato, eu vou entrar em contato contigo e vou te orientar a respeito do batismo, ok? A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ver alguns versículos e comentar sobre esses versículos. Aqui, Jesus falando sobre o fermento dos fariseus. Depois no comentário a gente vai divulgar um pouco mais isso. A partir do versículo 14. Os talmidins eram os discípulos, tá certo? Talmidins se refere aos discípulos. Esquecendo de trazer pães consigo. E no barco havia apenas um pão. Então Yeshua lhes disse: cuidado, evitem Ramatés dos Purusrim, que quer dizer o fermento dos fariseus. Purim é fariseus. Ramidés de Herodes. Eles pensam que Yeshua, que Jesus, lhe dissera isso por não terem pães. Sabendo, porém, o que pensavam, disse: por que vocês estão falando entre si que não têm pães? Ainda não perceberam e nem compreenderam? O coração de vocês está enternecido? Tem olhos, mas não veem? Tem ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram quantos pães, quando repartiu 5 pães e os 5 peixes, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12 eles responderam. E quando repartiu 7 pães para os 4.000, vocês recolheram quantos cestos cheios de sobras? 7 responderam. Jesus lhe disse: e vocês ainda não compreendem? Queridos, esse texto é muito rico. Os fariseus eram uma seita que surgiu no ano 150 a.C., conhecedores da Torá, profundos conhecedores da Torá. Eles defendiam como é que eu vou explicar aqui? A santidade do sacerdote, mas de uma forma religiosa. E toda seita, queridos, as seitas, elas não aceitam a palavra de Deus. Elas tomam as suas próprias decisões e querem implantar os costumes dos homens. E é assim que os fariseus agiam. E Jesus alerta os discípulos aqui. Porque essa linha farisaica provocava divisões, discórdia, confusão no meio ali do povo judeu. E Jesus fala, muitas vezes, ele fala assim: olha, o que eles falam, pode ouvir que é muito bom, mas o que eles fazem, não façam. Porque muitas vezes falavam corretamente da Bíblia, corretamente do Pentateuco, mas as atitudes deles não correspondiam ao que eles falavam. E hoje, querido,
está muito comum isso no meio da igreja. Pessoas que estão lá dentro que provocam divisões, discórdias. Tem muito disso hoje. E os fariseus gostavam de estar nas praças, falando bonito, rodeado de pessoas, mas não tinham autoridade. Assim são hoje dentro da igreja, pessoas que gostam de se aparecer, gostam de se, às vezes, com palavras dóceis, mas por dentro, queridos, como Jesus falava, é um sepulcro caiado. Tomar muito cuidado. Toma cuidado, que tem muitos hoje fariseus provocando discórdia, divisões nas igrejas, tirando as pessoas do propósito de Deus. É aquele que rouba o propósito de Deus. Pessoas que são usadas, literalmente usadas pelo demônio, para interromper a obra do Senhor. Quando alguém chegar para ti, ele falando mal de um irmão, de um pastor, de um bispo, falando mal da igreja, caia fora, não dê ouvido para isso. Não dê ouvido para isso, vira as costas e vai embora, deixa a pessoa falando sozinha. Pastor, assim, exatamente assim, não adianta repreender ela não aceita. O fariseu não aceita ser repreendido, o fariseu não aceita a correção, o fariseu ele não quer ser consertado, ele quer continuar naquela linha que ele está, porque ele acha que ele está certo, ele acha que é santo, e acha que é santo, porque fariseu, na verdade, o nome fariseu quer dizer separados, santo. Então é muito sério, querido. E isso tem o porquê que hoje nós vemos tantas divisões na igreja. Por que que hoje nós vemos tanto esfriamento? É exatamente isso, por causa desse espírito maligno que agiu no tempo de Jesus e está agindo hoje. Nós não podemos aceitar mais isso. Aqui os discípulos não tinham entendido o que isso representava. Por quê? O fermento. Vamos parar um pouquinho e falar sobre o fermento. Eu faço pães. Tenho certeza que muitas irmãs que participam comigo agora fazem pão. 1 quilo de fermento, aliás, 1 quilo de pão, de farinha, perdão, 1 quilo de farinha. Tu coloca 10 gramas de fermento químico seco, daqueles pãezão enorme, né? Ou 30 gramas de fermento, o fermento fresco, que corresponde a 10 gramas do fermento seco. É a mesma coisa. Em prazo de 3 horas, 4 horas, dependendo se o tempo está quente, já está pronto para assar o pão e pronto para comer, assar e comer os pães. E o fermento natural é da própria farinha. Ele leva 48 horas para crescer. Ele vai uma quantidade maior. Num quilo de farinha, tu vai usar uns 100 gramas, 80, 100 gramas de fermento. O veneno é igual, queridos. Um cresce rápido e aquele que demora tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você nem percebe que a pessoa está ali sendo usada pelo diabo. Devagarzinho ela vai fermentando. Quando menos percebe que a coisa cresceu. Aí não tem jeito. Aí não tem mais para onde escapar. Então nós temos que tomar cuidado com tudo. Amados irmãos, por isso que eu falo. Gasta tempo em leitura da Bíblia. Tu tem que conhecer a Bíblia, tu tem que conhecer a palavra, ter vida de oração, vida de comunhão com a palavra. Porque dependendo do que a pessoa vem falar para ti, tu já está preparado. Sabe o que é a palavra? Ó, o braço, a palavra. É o escudo. Tu se defende daquela artimanha que o inimigo usa através da pessoa. A palavra é escudo. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Quando eu confio, quando eu leio, a Bíblia, a palavra, me torna meu escudo, que é o próprio Jesus. Então nós precisamos, é imprescindível, por cristão, por crente, por evangélico não tem tanto valor, porque
Crente evangélico virou moda para o cristão. É imprescindível que ele conheça a Bíblia. O apóstolo Tiago fala assim, que nós temos que manusear muito bem a palavra. Um espadachim, que ele entrava para a guerra, se ele não conhecesse o instrumento nas tuas mãos, ele morria fácil. Se tu não conhecer o instrumento nas tuas mãos, tu pode morrer a qualquer momento, querido. Por que nós vemos tanta gente hoje que não quer nem ouvir falar de igreja? Tanta gente machucada, saiu fora dos caminhos, porque não tinha conhecimento, faltou conhecimento. E o próprio Deus fala, o meu povo, lá em Oséias, está perecendo, está sofrendo, porque lhe faltou conhecimento. E para quem tenha conhecimento, é a palavra. João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade te liberta. A verdade me liberta dessa influência maligna de Satanás dentro da igreja. Então toma cuidado, queridos irmãos. Toma cuidado, falsos pastores. Toma cuidado. Quando tu ouvir uma profecia, analisa a profecia, já está baseada na Bíblia. Já tem base bíblica. Se tiver base bíblica, vai em frente. Mas se não tiver base bíblica, querido, cai fora. Então são coisas que nós precisamos começar a analisar, queridos. Porque Jesus está voltando. A volta do Senhor é iminente. A volta do Senhor é iminente. Nós temos visto os acontecimentos no Brasil e no mundo. E coisas que nos dá temor. Me dá medo. Então, queridos irmãos, o desafio que eu faço a vocês, comece a gastar tempo na presença de Deus, com as Sagradas Escrituras e um tempo de oração. E feche seus ouvidos para as fábulas, para conversas tolas, conversas frívolas. Feche os teus ouvidos e abre teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos, em nome do Senhor Jesus.